E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, sou professor, pesquisador, cientista, escritor, sou químico, trabalho com átomos e moléculas e milito nessa ciência há muitos anos. E, sobretudo, sou um químico que aprendeu pelo exercício da ciência a respeitar a palavra de Deus, a entender que ela é de fato clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade plena em teologia, sim, em filosofia, sim, mas também em ciência. Um guia seguro. Se tivéssemos sempre utilizado a Bíblia, a palavra de Deus, como guia na ciência, teríamos feito uma melhor ciência, evitados erros. E, portanto, a Bíblia é que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. Devemos ler a Bíblia com a Bíblia, e devemos usar a Bíblia para ler teorias de homens. Quando uma teoria científica elaborada por homens contrariar, se opor, for diferente da mensagem bíblica, a nossa experiência repetida e continuada mostra o quê? Que a Bíblia sempre ganhou esses embates, então devemos ficar com a palavra de Deus. E nesse podcast 74, falaremos sobre um tema muito importante, a nossa longevidade. Quantos anos poderemos viver? A ciência tem feito um grande esforço para aumentar os nossos dias na Terra, mas a Bíblia é muito clara. O limite é 120 anos. Então, o título desse podcast 74 é este: até no máximo 120 anos. Por quê? Porque em Gênesis 6:3 lemos assim: então disse o Senhor, pela perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Eu sei que há controvérsias, que alguns dizem que isso não é um limite bíblico para a idade do homem. Eu discordo, eu acho que sim, porque as evidências todas mostram que ninguém viveu mais que 120 anos nesse planeta e provavelmente nunca viverá. Em Salmos 90:10, lemos também: os anos da vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor, mas anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E de fato temos percebido isso, que os problemas de saúde se acumulam após os 70, 80 anos. Poucos chegam nessa idade saudáveis, dispostos. Uma grande verdade bíblica. Mas será que descobrimos na ciência evidências para esse limite? Sim, olha só. Avaliando o nosso DNA, encontramos ali telômeros, proteção do DNA. E o que se percebe? Cada vez que o DNA é copiado, esse telômero reduz, chegando até a 75% a 50% do seu tamanho original com a idade. E hoje há evidências na ciência, não é certo, mas há fortes evidências de que os telômeros seriam, então, um meio de controlar a longevidade do homem. Deus estabeleceu um limite e parece que estabeleceu nos telômeros esse limite. Cada vez que copia, reduz. E os telômeros, então, seriam um método de contagem do nosso tempo aqui na Terra. Há uma proteína chamada REST, R-E-S-T, que controla, inclusive, a atividade cerebral. E talvez seja esta proteína um outro marcador do nosso tempo de vida
na Terra. Então, a genética mostrou que estamos programados geneticamente para o envelhecimento. Na Revista Brasileira de Medicina e Esportes, de 2002, estava lendo outro dia, e eles disseram: olha, descobrimos que a expectativa de vida em humanos é de 120 anos. Olha só, eu já sabia, eu já tinha lido Gênesis 6:3, e ele só viverá 120 anos. Mais uma grande verdade da Bíblia, sendo confirmada na Revista Brasileira de Medicina e Esportes. Estamos descobrindo o que a Bíblia sempre anunciou. Outro dia, no Guinness, estava olhando também e descobri que a mulher que mais viveu, o ser humano que mais viveu nesse planeta, até hoje registrado, é uma francesa, Jeanne Louise Calment, que, segundo o Guinness, viveu 122 anos e 164 dias. Aí você poderia me dizer: olha, quebrou a regra de 120. Ela teria morrido em 1997, segundo o Guinness. Eu acho que não. Olha, 120 anos, se você pela ciência vai considerar os algarismos significativos do 120, você vai perceber que a incerteza está aí na casa decimal. Então poderíamos ler à luz da ciência: e ele só viverá 120, mais ou menos, exatamente não sabemos quanto que é esse erro, mas vamos colocar um 5 aqui, acho que a ciência mandaria fazer assim. Então é 120 mais ou menos 5 anos. E ela viveu 122, perfeito. Não sabemos sequer se esse 122 é de fato 122, se não há nenhum erro nessa conta. Olha que legal. Vemos também alguns cálculos que são feitos pela ciência em alguns outros periódicos científicos. Um deles diz: o máximo da longevidade dos humanos é calculado em 150 anos. Eu diria, pela palavra de Deus, sabemos que esse máximo é 120. Nos Estados Unidos, também temos uns irmãos, Kahn, que nasceram por volta de 1910 em Nova York e ficaram famosos, porque um viveu, desses 4 irmãos, 102 anos, o outro viveu 107, 109 e 110 anos, os irmãos. 102, 107, 109 e 110. Foi tão inusitado isso que o seu material genético foi coletado e está sendo estudado para ver o que levou a essa longevidade. Na Nature Communications, de 2021, um outro periódico científico, diz que, por marcadores no sangue, a longevidade dos humanos foi prevista como entre 120 e 150 anos. De novo, pela Bíblia, sugiro que o certo aí é 120. Hoje no mundo tem uma japonesa, a Kani Tanaka, que tem 118 anos. Prevejo então que ela tem mais 2 ou 3 anos, ou naqueles 125, mais 7 anos no máximo de vida. Olha, um livro foi escrito recentemente, The Science and Technology of Growing Young, a ciência e a tecnologia de se manter jovem, aonde o autor diz que já nasceu um ser humano que viverá pelo menos 1000 anos, que não teria limite para ele. Prevejo pela Bíblia que ele está equivocado. Alguns cientistas na Nature também têm dito que, olha, não há limite teórico para a nossa longevidade. Eu diria que há sim, 120, a palavra de Deus. Viu como a Bíblia é um grande guia para a boa ciência? Quando lemos na palavra de Deus que o limite é 120, podemos crer na palavra de Deus. E viu também como a boa ciência confirma a palavra de Deus? Tudo indica que, de fato, temos um limite para a longevidade do homem na Terra, 120 anos. 120 anos.
mais uma grande verdade científica, anunciada pela Bíblia, um guia seguro em ciências. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.